São 3h06 no horário de Brasília. A gente volta a falar sobre a situação no sul do país. A gente está tentando contato agora com o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Enquanto isso, o Vicente Medeiros já está aqui conectado com a gente, vai nos ajudando a atualizar a situação por aí, que é bastante grave, né, Vicente? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde ao Sandro. Boa tarde também a todos os ouvintes. Sim, a situação bastante grave. A gente vem acompanhando desde o início da pandemia, desde março do ano passado, essa situação. E é sim o momento mais grave do Rio Grande do Sul. Em nenhum momento, desde o início da nossa apuração aqui, o estado nunca tinha chegado neste momento de 100% de ocupação. O pior que nós já tínhamos passado foi no inverno passado, quando chegamos ali a 90, 95, que já tinha gerado muita preocupação. Agora, este momento, ele é totalmente ímpar, porque, por exemplo, em todo o estado, 100,4% é a ocupação dos leitos. São 2.966 pacientes em 2.953 leitos de UTI. O número de óbitos também, nós tivemos no final do ano passado, no dia 29 de dezembro, 140 mortos de notificações nas últimas 24 horas por parte da Secretaria da Saúde. Nessa semana, nós já passamos esse número, 188 na terça-feira e agora, nas últimas 24 horas, 180, e muitos dos profissionais de saúde, do próprio governador, têm frisado isso nas suas entrevistas, que vai piorar bastante ainda antes de começar a melhorar. A gente também tinha uma situação de não um lockdown, mas um fechamento, restrições desde o último sábado. As restrições elas seriam por 7 dias e o governador, numa entrevista ontem aqui na TV Bandeirantes, ele ressaltou que essas restrições elas vão seguir por mais 7 dias, porque os números ainda são muito preocupantes. O Vicente, número de internados... Sim. Desculpe te interromper, a gente conseguiu aqui o contato com o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Eduardo Springs. Muito obrigada por conversar com a gente, doutor. O Vicente nos ajudava a entender um pouquinho a situação de Porto Alegre nesse momento. Boa tarde para o senhor e obrigada por conversar com a Band News FM. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo, infelizmente, divulgar e dividir algumas notícias que não são nada agradáveis. Qual é a situação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre nesse momento? Todos os leitos estão ocupados? Existe, é como se fosse um ataque simultâneo. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos 10 dias quase que duplicou o número de internados no estado por Covid. Esse número, que era cerca de 3 mil há 10 dias atrás, ultrapassou os 7 mil. E com relação a leitos disponíveis de UTI, não existe. Nesse momento, existem quase 300 pessoas que estão em hospitais, ou em leitos, ou nas emergências deles, esperando por uma vaga em CTI. Então, é uma situação muito, muito preocupante e delicada. O nosso colega da Band News FM Porto Alegre, Vicente Medeiros, acompanha aqui, participa com a gente da entrevista. Vicente, por favor. Professor, o senhor produziu ao longo de toda a pandemia alguns vídeos na sua conta no Instagram falando da realidade, o que o senhor vinha acompanhando em relação às internações, ao conhecimento em relação ao vírus. Eu queria um relato do senhor a respeito deste momento. O vírus ele está mais agressivo, são mais pessoas infectadas, mas o vírus em si, as pessoas estão chegando piores nas UTIs? Então vamos lá, Vinícius, obrigado por essa pergunta. E eu acho que os profissionais de saúde e eu acho que a imprensa também, nós estamos numa cruzada. A gente quer o bem da população. Eu falei com uma figura de retórica, né, que é como se fosse um ataque simultâneo. Eu vou tentar traduzir isso de uma outra forma. A gente estava, e quando, independente de qual for o tipo de Covid, ou qual for a cepa ou a variante, como bem que quiserem chamar, quando o sistema de saúde colapsa, quando existe quase 300 pessoas esperando um leito de UTI, a gente tem que entender que
a gravidade dessas pessoas ou o prognóstico dessas pessoas vai ser muito pior do que antes. Por quê? Porque a gente está no limite da nossa qualidade de assistência. Não adianta nada abrir novos leitos, porque os recursos, os profissionais de saúde, eu não somente me refiro a médicos, mas profissionais de saúde como todos, são finitos. E nós não dispomos mais de recursos humanos. Se a gente agora, na comparação com tudo que eu havia, e agora sou eu que estou me colocando, primeira pessoa, se eu for comparar as coisas com tudo que eu tinha visto da doença até janeiro, fevereiro mudou. É cedo ainda para dizer por que mudou. Por quê? Porque as pessoas se expuseram de forma maciça, se expuseram por quê? Porque as pessoas se reuniram, se aglomeraram e não souberam, não quiseram se proteger de forma adequada. O que a gente está vendo agora, nesse exato momento? Pessoas mais jovens adoecendo de formas mais graves e a gente esperava, geralmente entre o 7º e o 14º dia, as pessoas pioravam ou melhoravam. Em muitas delas, a gente está vendo que as pessoas pioram mais cedo do que esse prazo. Se isso é simplesmente algo epidemiológico, porque o número de infecções aumentou de forma exponencial, ou se é porque é uma variante nova, ainda é muito cedo para a gente colocar isso. Mas a gente comparou, e a gente, só para os ouvintes se ambientarem, não só a gente está na linha de frente tratando pessoas com Covid, como a gente está nos estudos de prevenção com vacina. O que a gente fez? A gente foi agora, a gente olhou e comparou as pessoas que estão se contaminando recentemente, e a maior parte das pessoas que se contaminaram recentemente, a maior parte delas foi contaminada com a variante brasileira. Então parece que nós temos uma cepa diferente e que é cedo para dizer, mas que talvez ela produza uma doença um pouco diferente do que aquela que a gente estava acostumado. Eu não sei se eu consegui me explicar de forma adequada. Acho que com certeza deu para a gente visualizar, doutor. E eu queria te fazer uma outra pergunta. O senhor citou um ponto muito importante. As pessoas se aglomeraram, as pessoas foram para o Réveillon, as pessoas foram para o Carnaval e tem gente que continua se aglomerando. Eu vou citar aqui, a gente ouviu há pouco o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, ele também falou algo parecido com o senhor. A nova variante, a gente ainda não sabe porquê, está mudando a história do país. E tem gente que ainda não entendeu isso, tem gente que continua aglomerando. Tem gente em Porto Alegre, tem gente em São Paulo, tem gente em Salvador, enfim, doutor, eu queria para ser o mais simples possível, para ver se as pessoas conseguem entender. Falando da situação do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que tem uma situação parecida com tantos outros no país. Uma pessoa que chegue agora com, vamos supor, um infarto, precise de uma UTI nesse momento, as pessoas acham que é só Covid, né? Chegou alguém com infarto que precisa agora de uma UTI ou vai morrer, essa pessoa consegue um leito de UTI agora? Não, ela vai ficar esperando. A ideia básica é o seguinte: a mortalidade aumenta mais, e a mortalidade de todas as causas, por todas as doenças, vai aumentar mais, porque a capacidade assistencial está no limite. Isso é muito importante, essa pergunta é extremamente importante, porque simplesmente saturou, tu não tem mais para onde ir. É uma situação extremamente delicada. Por mais que tenha sido aberto e disponibilizados novos leitos, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul foi disponibilizado, a capacidade de leitos em UTI foi aumentada e muito. Mesmo assim, chegou no limite. Então as pessoas, independente da causa que elas tiverem, que elas precisarem de uma assistência importante à sua saúde, elas vão ter que ficar na fila.
elas vão chegar, vão para uma emergência e vão ficar numa fila até que haja disponibilidade de leitos. Então, por isso que a gente diz, infelizmente, a gente pode dizer ou está colapsado ou chegou à beira do colapso, tanto faz, porque a mortalidade por qualquer doença grave agora será gigantesca. Vicente, por favor. Professor, o Hospital de Clínicas, na ferramenta aquela de monitoramento da Prefeitura de Porto Alegre, aponta que tem 107,78% na ocupação dos leitos. O meu questionamento é se existe a possibilidade no plano de gestão, por exemplo, do Hospital de Clínicas, a possibilidade, por exemplo, de um container refrigerado ser instalado, como ocorreu no Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. São coisas diferentes, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, isso que tu falaste, Vinícius, diz respeito... É Vinícius ou Vicente? Desculpa. É Vicente, professor. Vicente, desculpa. Isso que tu falaste corresponde ainda a leitos em UTI. Então, assim, o que está se fazendo, e isso não é só no Hospital de Clínicas, Vicente, mas em diversos outros hospitais. A gente está, entre aspas, fabricando novos leitos de CTI. Isso, então... certamente a nossa qualidade não é mantida. Com relação agora o Hospital Moinhos de Vento, ele tem um container para abrigar, se porventura for necessário, pessoas que venham, infelizmente, atingir o óbito, é isso, né? Sim. Tá, então, essa informação específica sobre o Hospital de Clínicas, até hoje, quando eu saí há pouco do hospital, isso não tinha, quer dizer, a gente ainda consegue ter, não precisa de um container, mas eu espero que a gente não venha a precisar de um container, barbaridade. Porque certamente a situação vai ter saído totalmente do controle. Isso a gente não quer de jeito algum. Mas e isso, professor... Oi, diga, só para reforçar aqui, mas isso pode acontecer se providências não forem tomadas. Sair do controle. É que vocês me perguntam, eu fico pensando agora, tá, mas para onde é que as pessoas vão ir, né? Daqui a pouco talvez as pessoas não vão ter mais lugares para onde ir. A gente está naquele sistema, nosso sistema é um sistema que foi montado baseado num modelo antigo, sistema de bandeiras. Nesse modelo novo, esse sistema de bandeiras está arcaico. Porque, como eu falei, nesse sistema novo, nessa doença, o sistema arcaico é porque ele era baseado num comportamento de doença que a gente não mais está observando agora. Então, assim, a gente está fechando a primeira semana em bandeira preta. Certamente, ainda é pouco tempo para a gente interromper o número de novos casos e casos graves que venham a acontecer. Eu realmente torço para que na semana que vem a gente consiga, pelo menos que a gente continue, que o número de novos casos diários diminua, pelo menos diminua na sua velocidade, porque senão certamente as pessoas não terão para onde ir. E isso é algo que vai ser, infelizmente, reproduzido no Brasil inteiro. Já começou no norte do país e acontecerá em outros locais. A gente não quer de forma alguma que isso aconteça. E vocês me fazem pensar numa coisa que eu estou negando, né? Vocês estão me fazendo pensar que as coisas podem ir muito piores do que eu ainda consegui imaginar, mas eu não quero imaginar isso. Bom, esperamos então que a gente não precise vivenciar isso, que fique só na nossa imaginação mesmo. Dr. Eduardo Sprins, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, agradeço o seu valioso tempo aqui conversando com os ouvintes da Band News FM e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para o senhor. Valeu, agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.